Gente, mais updates sobre a greve de Hollywood, tá? Atores, atrizes e roteiristas estão em greve. Tem um vídeo aqui no canal explicando bem direitinho as demandas, o que eles estão falando sobre, o que eles estão pedindo, né? E também a minha opinião sobre. Então, na descrição dá uma olhada nesse vídeo. E tem outro vídeo falando sobre a primeira reunião e também outros desdobramentos, tá? A opinião do Jorge Marti sobre a duração da greve, por aí vai. Eu pensei na minha cabeça que esse acompanhamento que eu faria da greve ia ser mais ou menos assim, a cada 15 dias eu juntaria várias notícias e traria, inclusive também com a minha opinião. Porém, no meio dessa semana, saiu uma notícia que eu acho muito relevante, inclusive eu acho relevante individualizá-la, porque ela tem aspectos muito próprios relacionados a esse assunto da greve e um assunto, hoje talvez um dos grandes assuntos aí, quando se fala em exploração de trabalho, não só no cinema, mas também em outras áreas. Eu tô falando aqui dos artistas de efeitos visuais, ou os artistas, como também pintores, desenhistas, ilustradores de estúdios de animação por aí, que não entram nesse assunto, mas que se quiserem, né, dá para também se encaixarem nesse assunto aqui. E aí a gente tá falando inclusive de Japão e etc. Porém, para não confundir, nos foquemos aqui na greve que tá acontecendo nos Estados Unidos, só que esse problema dos artistas, digamos, gráficos, para tentar, né, reunir todos os assuntos, ele vira o mundo inteiro. França, Estados Unidos, como eu já falei, Japão, Grã-Bretanha e por aí vai. Portanto, eu quis separar bem direitinho aqui esses assuntos para deixar muito claro. Presta atenção aqui no título: artistas de efeitos visuais da Marvel votarão por sindicalização. Notícia que foi divulgada pelo Jovem Nerd, e a fonte aqui é o próprio sindicato, né, e o próprio movimento dos artistas visuais publicando isso no Twitter. Daqui a pouco eu vou ler o Twitter e também responder uma questão: por que eu trago sempre Jovem Nerd, Omelete, etc? Porque eu conheço as pessoas dessa redação e eu consigo checar a apuração, eu confio, né? Então, se tiver algum probleminha, eu posso ir lá falar com a pessoa e dizer como foi a checagem, qual foi o caminho disso aqui. Então é por isso que eu confio nesses veículos: Omelete, Jovem Nerd, G1 também, né? E Legião dos Heróis, tá? São os que eu mais me apego aqui, e outros eu trago sempre buscando se a checagem foi correta. Mas enfim, tentando ser bem direitinho, né? Mas enfim, olha só o que aconteceu aqui, tá? Após inúmeras denúncias anônimas sobre más condições de trabalho e com todo o fervor trabalhista em Hollywood, os artistas de efeitos visuais que prestam serviços à Marvel Studios, foco aqui, estão considerando se sindicalizar. E aqui ele conclui dizendo que 50 funcionários da produtora assinaram a autorização para sindicalizar-se, né, para eles se sindicalizarem ao IATSE. Sempre que eu falar IATSE, é o sindicato que eles vão se sindicalizar, que é a Aliança Internacional de Teatro e Funcionários de Palco. E aí você pergunta: PH, o que tem a ver a Aliança Internacional de Teatro e Funcionários de Palco? Pois bem, esse é o sindicato que, enquanto nichos, classes específicas não tem um sindicato, em se tratando de assuntos técnicos, é aqui onde eles se sindicalizam. Só para dar um exemplo, tá? Antes da computação, né, programadores e tudo mais ter seus sindicatos, eu cheguei a me sindicalizar com o CREA, né? Eu cheguei a participar do CREA, pagar e tudo mais. Então, eu até, já que eu trabalhava em jornal, me sindicalizei à rádio, entendeu? A sindicato dos radialistas e tudo, para ter um sindicato junto comigo, né, diante de demandas e tudo. Mas enfim, só para vocês entenderem, os artistas visuais, se eles forem criar um sindicato, validar o sindicato, criar toda a estrutura, todo o manifesto, tudo, eles não vão ter tempo, sei lá, para em 5 anos conseguirem falar em uníssono, que é o grande lance do sindicato, falar em uníssono sobre as causas ali que eles levantam. E aí, por isso, essa entrada no IATS é muito interessante, porque, como diz aqui, ó, é o mesmo sindicato que representa designers de produção, editores, maquiadores, figurinistas e incontáveis outras categorias vitais do cinema e televisão, todas essas categorias técnicas, tá? Efeitos visuais, lembrando, é a galera que fica ali nos computadores, mas também efeitos visuais é o pessoal que vai pro set fazer um efeito prático, por isso que é efeitos visuais e não efeitos computacionais, como muita gente chama, tá? Então pegue aí um pouco dessa diferença. E aí temos aqui o Matthew Leib, que é o presidente do IATS, falando: estamos testemunhando uma onda de solidariedade sem precedentes que está quebrando
quebrando as velhas barreiras da indústria. Esse lance do velhas barreiras é muito inteligente, porque sabe desde quando que essas pessoas não são sindicalizadas? Desde a década de 70. Olha aqui, ó. Isso sinaliza uma grande mudança na indústria de efeitos visuais que não é sindicalizada desde os anos 70. Então vão quantos anos aí? 30, 53 anos aí, né? São mais de 5 décadas um pouco aí. Provando que estamos todos juntos nessa luta. Gente, o efeito ator... Eu falei isso lá no vídeo. O efeito atores e roteiristas juntos, atores, atrizes e roteiristas juntos, poderia gerar essa onda. E essa onda está acontecendo. Que eles não entrem em greve. Não é o ponto. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Que eles não entrem em greve. Beleza, mas agora eles vão estar sindicalizados. Agora eles vão estar entendendo como que lutar pelos direitos. Como que entende qual o caminho para negociar, né, com o patrão, com os produtores, donos de estúdio, etc. Trabalhadores da indústria de entretenimento estão se levantando pelos direitos alheios e isso é a essência do nosso movimento, ou seja, há uma convergência de vários setores se levantando juntos por conta dos roteiristas, atores, atrizes e quem sabe no futuro um pouco mais, né? Eu aplaudo esses trabalhadores por darem um passo tão importante por usarem sua voz coletiva. Falei disso lá no vídeo que eu explico a greve, como isso poderia gerar uma onda. Em julho de 2022, denúncias anônimas pintaram a Marvel como um ambiente insalubre para artistas de efeitos visuais. Profissionais apontam que a empresa tem um monopólio sobre as produtoras de Hollywood, usando seu enorme poder e influência para sucatear a mão de obra com baixos salários. E aqui vamos entender o que é que acontece, tá? Marvel e outras grandes produtoras também compram as horas dos estúdios ou contratam pessoas para dentro dos seus estúdios, né? Elas têm estúdios dentro, contratam essas pessoas e fica lá, hora extra, em cima de hora extra ou nem hora extra, ou contrata estúdios terceiros para fazer efeitos específicos, animadores, etc, tá? Tô nem falando dos animadores em si, porque não entra aqui nessa categoria, mas é como eu disse lá no começo, pode entrar, é só se arrumar direitinho. Enfim, como fala aqui, alta quantidade de horas extras e demandas sem cabimento, como alterações gigantescas de última hora ou descarte por completo de grandes sequências já finalizadas. Que é o problema do filme comercial, é o problema do filme de indústria. É esse filme, a gente teve recentemente o Oppenheimer diz eles que não teve nenhuma cena excluída. O que foi filmado, foi editado, saiu obviamente uma coisa ou outra ali, mas foi o que foi pro ar. É o que estava conforme no storyboard, como era antigamente que se fazia. Por que isso acontece? Porque o Nolan sabia o que ele queria do filme dele, desde antes do filme. Hoje, com relação a esses filmes mais comerciais, o digital permite que não se gaste muito. Eu já falei isso muitas vezes, desde muito tempo eu falo. O digital permite que você tenha vários HDs lá e que fique filmando, sei lá, 200 horas, 250 horas. Tanto que tem muitos projetos que iriam ser filme e viram série, e muitos projetos que iriam ser série e viram filme. Porque é praticamente o mesmo tempo de captura. Lá na montagem e nos efeitos especiais, chama da pós-edição, né? A pós-produção, desculpa, é que vai ter aí a decisão do que será esse filme, como será esse filme. Por isso que sempre são filmes muito remendados, que podem ser muitas coisas. E outra, que escutam muito os fãs para entender qual o caminho seguir, o que colocar, o que não colocar. São vários atores, atrizes, por exemplo, que nem sabem que estariam naquele filme daquela maneira. Um exemplo é a Gwyneth Paltrow, que assim, tudo bem, ela tem seus poréns. Mas é como ela disse, perguntaram pra ela sobre um filme específico, ela disse, cara, eu nem lembro que eu tô nesse filme, eu gravei há tanto tempo, e eu nem lembro se eu gravei se era sendo pra esse filme. Então, acho que é um filme do Homem-Aranha, então, que ela é a Pepper Potts, né? Então perceba como esses filmes, eles são feitos realmente como uma indústria faz um carro, não tem nada de artesanal. Portanto, do meu ponto de vista, a artesanalidade no sentido de artista é muito baixa, Não posso dizer que o diretor não é um artista, ele é um artista. Não posso dizer que o roteirista não é um artista, ele é um artista, mas a cadeia de produção desse filme é que coloca a arte sempre muito, numa instância muito baixa. Vou dar um exemplo de um filme de quadrinhos aí que é um sucesso. Por quê? Porque o diretor deteve ali todo o processo criativo. É o Logan, né? É um sucesso porque o diretor, ele decidiu tudo direitinho, do jeito que ele queria. Não é um filme que teve 250 horas, não é um Snyder Cut da vida,
que tem 4 horas, mas poderia ter 15, 20, 25 horas de filme. Porque eles filmam e filmam. E aí, pra ator e atriz, até tudo bem, porque tá pago ali. Só que quem vai decidir o filme é a galera de efeitos visuais e também editores, né, os montadores, etc. E é ali que o filme nasce. Então isso é muito importante de ser entendido para entender como também acontece esses pedidos exagerados de hora extras, de refatoração, de filme que vai, filme que volta. Ou você acha que o filme do Sonic, quando reclamamos lá do efeito do Sonic, não teve uma refatoração absurda que colocou 5, 6 pessoas em horas extras, do tipo, só sai quando esse Sonic estiver perfeito conforme a internet pediu? Sim, porque esse filme ele é amplamente comercial. A visão do artista, que era aquele Sonic inicialmente, não importa diante da opinião do público, pois o público vai comprar. E quando você se torna comprador do filme, aquele filme, do meu ponto de vista, deixa de ser arte. Já falei sobre isso em vários vídeos. Anticinema, a ilusão da representatividade. Dá uma olhada nesses vídeos todos aqui na descrição, tá? E aí, a Bella Huffman, que atua como coordenadora de efeitos visuais, explicou alguns problemas enfrentados. Ela fala aqui, ó: não temos prazos dignos, horas de trabalho bem definidas e nem salários justos. O departamento de efeitos visuais precisa se tornar um ambiente sustentável e seguro para todos que sofrem há tempo demais e para todos os novatos saberem que não serão explorados, tá? Já sei qual é o comentário que vem. Tá insatisfeito? Então pede demissão e vai para outro lugar. Não é assim, garoto. Não é assim que se pensa a coletividade. Não é assim que se pensa para além do próprio umbigo. Não é assim que se pensa, inclusive, para os problemas que você tem, os problemas que você enfrenta. Por exemplo, essa rua tem um buraco. Faz o seguinte, cara, pega outra rua. Não tem outra rua descendo? Evita essa rua. Que mal tem bater uma foto do buraco e mandar para a ouvidoria. E eu te dizer, meio que funciona às vezes. Meio que funciona. Pode ser só coincidência no meu caso, mas muitas vezes funciona, mandando ali a fotinha para uma ouvidoria de uma regional. Enfim, mas pode ser coincidência. Então é pensar no coletivo, galera, é pensar no geral, tá bom? Então esse argumento do então pede demissão e vai para outro lugar, vai resolver a vida dele. E olhe lá, porque o outro lugar vai estar sobre o mesmo regimento desse outro, e outro. Ora, se a Marvel é assim, tu acha que o estúdio médio vai ser como? Então, antes de comentar essas coisas, reflita. Entenda o seu lugar na sociedade e entenda também o lugar desses trabalhadores na sociedade. Trabalhadores, muitos esses, e aí pegando ali o anime Zon 100, que tinham o sonho de trabalhar para a Marvel, o sonho de ilustrar, sei lá, de fazer os efeitos visuais de um Homem-Aranha. E esse sonho foi despedaçado por exploração. Pegou a ideia? Se não pegou a ideia, escuta de novo com carinho, por favor. Eu sei que você é capaz. E aqui, né, só pra ler o tweet, última hora, né, Breaking News, as equipes de efeitos visuais da Marvel Studios entraram com um pedido de eleição de sindicalização junto ao Conselho Nacional de Relações Trabalhistas. Como eu falei, isso sinaliza uma grande mudança de uma turma que não é sindicalizada desde os anos 70. Trabalhadores de VFX se montem, né, Assemble. Tá aqui e tem o site, o VFX Union, que você pode acessar e a partir de agora eu vou estar acompanhando bem direitinho também essas notícias e tudo. Inclusive, muito legal, tá? O VFX Works Speak. Se você souber minimamente inglês, indico demais. Para finalizar, duas questões muito importantes. Uma é essa daqui sobre a IATSE, tá? Porque a IATSE eu acho que é, nesse momento, o sindicato perfeito para essa turma. Porque eles precisam lidar com questões básicas. Horário, carga de trabalho, exploração. Questões básicas. Primeiro ponto é esse. E a IATSE lida com essa galera. Figurinistas, maquiadores, editores, designs de produção e etc. Só pra você ter ideia. Conversando com amigos que são diretores, né? Dirigem aqui no Brasil e também dirigem fora. Eu não vou dizer quem, mas enfim. Conversando com eles e perguntando, cara, qual é a grande diferença e tudo? A grande diferença é que lá nos Estados Unidos o acordo é trabalhar até as 20 horas. Acabou. 20 horas todo mundo fecha. Levantou. Mas o cameraman tá lá no acordo lá que é até 20 horas. Beleza, pode ter design de produção, pode ter um monte de gente, mas acabou, encerrou. Isso é finir. Por quê? Porque há um acordo base. E essa galera, turma de efeitos visuais, não tá com esse acordo base. Por isso que é muito confortável para os estúdios filmar o máximo que der, né, esses acordos que se tem dentro do set. Não, a gente fechou um mês aqui com essa galera, é 8 horas por dia, então passa as 8 horas do dia filmando o que der aí, depois a gente vai botando efeitinho,
fundo verde, etc. A gente vai alterando. Porque a galera de efeitos visuais tem mais tempo, sacou? A malaca aí. Então presta bem atenção nisso, tá? Por isso que eu acho que essa galera é fundamental, né? Esse sindicato é fundamental para essa galera. Melhor dizendo e corrigindo também, tá? Aqui no Brasil, né? Passa das 8 e tudo. E aí você diz, sim, PH, então eles têm um horário... Então eles têm um horário comercial? Não, eles não têm um horário comercial. Eles têm um horário base. O horário base é da hora X a hora X. Esse horário base pode ser alterado a depender do filme? Sim, cada filme é um projeto e cada projeto tem os stakeholders, né? Ou seja, os envolvidos, os responsáveis, os que se relacionam com aquele projeto. Então esses responsáveis, eles definem o que precisam daquele projeto. Eu preciso de X tempo de efeitos visuais, de X tempo de câmera, de X tempo de editor, de X tempo de iluminador, de X tempo de foquista, é o cara que só faz o foco, de X tempo de stand-in, que é o cara que fica em pé na câmera esperando o foco, X tempo de lentista, que é o cara só da lente, que escolhe a lente, tudo, que é tudo parte da fotografia. E aí ele coloca tudo isso, discrimina no projeto, tudo direitinho e manda para aprovação junto com o orçamento que foi definido para aquele filme, inclusive para validar o orçamento desse filme. Dentro desse projeto, dessa parte de projeto, agora, se houver um horário base, esse horário base vai ter que ser calculado, né, dentro do projeto do filme e, caso ultrapasse para horas absurdas, acordos específicos deverão ser feitos, como por exemplo, olha, esse filme aqui, a gente precisa de um profissional de efeitos visuais às 3 da manhã no set, por isso, por aquilo outro. Ok, paga-se o justo para alguém que precisa estar às 3 horas da manhã e não na sua cama, dormindo, ou seja lá o que for. Entendeu como é que funciona? Aqui no Brasil, né? Só vai, né? Não, o importante é o filme acontecer. E a outra, no cinema independente também, isso também é feito assim. E tudo bem, porque é como eles encaram esse tipo de filme, né? Esse tipo de fazer cinema, esse tipo de fazer filme. Então entendeu aí. Só que aí vem o último ponto para fechar 100%. Por isso que precisava de um vídeo dedicado, porque ia ser longo, porque tem vários pontos. O último ponto para fechar 100% esse assunto. Isso é só nos Estados Unidos. A maioria dos estúdios de games, galera de games sofre muito. Animadores aí, saindo de efeitos visuais, animadores sei lá, de animes, de animações no geral, e também turma de efeitos visuais. Muitos estúdios estão fora dos Estados Unidos. Estão, por incrível que pareça, Nova Zelândia, Holanda, França, Itália, Japão, Coreia do Sul, que inclusive aprovou recentemente uma carga horária de 60 e tantas horas semanais. E por aí vai, ou seja, isso daqui é só nos Estados Unidos. Por isso que muitos filmes hoje em dia filmes e séries estão contratando profissionais de fora dos Estados Unidos para que eles não parem por conta dos efeitos visuais. E também porque esses caras não conseguiriam se juntar para fazer uma greve, tal qual está acontecendo agora em Hollywood. Porém, entre a gente, se a galera da Marvel parar, eu acho que já dá um estrago, né? Não só Marvel, DC, Warner e etc. Nos estúdios que eles têm entre eles, se esses caras pararem, acho que já dá um estrago interessante. Acho que quando eu falo estrago é no sentido de perceber a utilidade daquele profissional e por isso valorizá-lo. Show? Percepções dadas, notícia dada, update dado. Eu acho que eu volto se não tiver nada bombástico daqui a uns 10, 15 dias, juntando todos os assuntos como eu fiz no vídeo essa semana, mas eu tive que fazer aqui em outro, né? Então aí, artistas de efeitos visuais da Marvel votarão por sindicalização. A onda está crescendo. Onde a onda vai quebrar? Acompanhe os outros vídeos e fique sempre informado ou informada desses assuntos. No mais, forte abraço em vocês. Peço também o like e também a inscrição aqui no canal, tá? A gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.